Gênesis 25, e foi consolado pela perda de sua mãe. Gênesis 25. Abraão casou-se com Quetura e eles tiveram 6 filhos: Zimrã, Jaxã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Mais tarde, Jaxã se tornou pai de Seba e Dedã, e quando Dedã cresceu, ele teve 3 filhos: Assurim, Letussim e Leumim. Midian também teve 5 filhos: Efá, Éfer, Hanoque, Abida e Elda. Enquanto Abraão ainda estava vivo, deu presentes aos filhos de Agar e de Quetura. Ele também enviou esses filhos para morar no Oriente, bem longe de seu filho Isaque. E, quando Abraão morreu, deixou tudo para Isaque. Abraão morreu em idade bem avançada, com 175 anos. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram ao leste de Hebrom, na caverna de Macpela, que fazia parte do campo que Abraão havia comprado de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Abraão foi sepultado ali, ao lado de sua esposa Sara. Depois disso, Deus abençoou Isaque. Isaque foi morar num lugar chamado Poço daquele que vive e me vê. Ismael era filho de Abraão com Hagar, a escrava de Sara. Ismael teve 12 filhos, nesta ordem: Nebaiote, Quedar, Adibeu, Mibsã, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Cada um dos filhos de Ismael se tornou chefe de uma tribo, e uma aldeia recebeu o nome de cada um deles. Ismael tinha se estabelecido na terra a leste de seus irmãos, e seus filhos se estabeleceram por toda parte, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, no caminho para Assur. Ismael tinha 137 anos quando morreu. Isaque era filho de Abraão e tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel. Ela também era irmã de Labão, o arameu do norte da Síria. Quase 20 anos depois, Rebeca ainda não tinha filhos. Então Isaque pediu ao Senhor que permitisse que ela tivesse um filho, e o Senhor atendeu a sua oração. Antes de Rebeca dar à luz, ela já sabia que teria gêmeos, porque podia senti-los dentro dela lutando um com o outro. Ela pensava: por que isso está acontecendo comigo? Por fim, ela perguntou ao Senhor por que seus gêmeos estavam brigando, e ele lhe disse: seus 2 filhos se tornarão 2 nações separadas. O mais novo dos 2 será mais forte, e o filho mais velho será seu servo. Quando Rebeca deu à luz, o primeiro bebê nasceu coberto de pelos ruivos, por isso recebeu o nome de Esaú. O segundo bebê agarrou o calcanhar do irmão, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. À medida que Jacó e Esaú cresceram, Esaú gostava de ficar ao ar livre e se tornou um bom caçador, enquanto Jacó preferiu ficar em casa e se tornou um pastor. Esaú levava carne de animais selvagens para seu pai, Isaque, e por isso Isaque o amava mais. Mas Jacó era o filho preferido de sua mãe. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado, quando Esaú chegou em casa com fome e disse que estava morrendo de fome, e pediu um pouco daquele ensopado vermelho na mesma hora. Foi assim que Esaú recebeu o nome de Edom. Jacó respondeu que Esaú vendesse para ele os seus direitos de filho mais velho. Esaú respondeu que estava quase morrendo e perguntou de que lhe serviriam esses direitos. Mas Jacó disse que ele jurasse, ali mesmo e naquele momento, que os seus direitos de primogênito seriam de Jacó. E foi isso que Esaú fez. Então Jacó deu a Esaú um pouco de pão e um pouco do ensopado de feijão. Quando Esaú terminou de comer e beber, simplesmente se levantou e foi embora, mostrando o quanto desprezava os seus direitos de primogênito. Gênesis 26. Certa vez na vida de Abraão, os campos não produziram grãos suficientes e agora aconteceu a mesma coisa. Por isso Isaque foi até o rei Abimeleque dos filisteus, na terra de Gerá, porque o Senhor tinha aparecido a Isaque e lhe dito: Isaque, fique longe do Egito. Eu lhe mostrarei para onde quero que você vá. Você viverá lá como estrangeiro, mas eu estarei com você e o abençoarei. Eu cumprirei a promessa que fiz ao seu pai Abraão, dando esta terra a você e aos seus descendentes. Eu lhe darei tantos descendentes quanto as estrelas do céu, e darei a seus descendentes toda esta terra. Por causa de Abraão ter feito tudo o que eu ordenei, ele será uma bênção para todas as nações da terra. Então Isaque foi morar em Gerar com a sua bela esposa Rebeca. Ele tinha medo de que alguém o matasse para ficar com ela, por isso disse a todos que Rebeca era sua irmã.
Depois de Isaque já estar ali há muito tempo, o rei Abimeleque olhou pela janela e viu Isaque abraçando e beijando Rebeca. Abimeleque mandou chamar Ló e disse: Rebeca deve ser a sua esposa. Por que você disse que ela era sua irmã? Porque pensei que alguém me mataria, respondeu Isaque. Você não percebe o que fez? Exclamou Abimeleque. Se alguém tivesse dormido com ela, você teria tornado toda a nossa nação culpada. Então Abimeleque advertiu o seu povo que qualquer pessoa que sequer tocasse em Isaque ou em Rebeca seria condenada à morte. Isaque plantou sementes e naquele mesmo ano colheu fartamente. O Senhor o abençoou. E Isaque teve tanto sucesso que se tornou muito rico. Na verdade, os filisteus ficaram com inveja do grande número de ovelhas, cabras e servos que Isaque possuía e entupiram os poços que os servos de Abraão tinham cavado antes de sua morte. Por fim, Abimeleque disse: Isaque, quero que você deixe o nosso país. Você se tornou poderoso demais para permanecer aqui. Isaque saiu de lá e se estabeleceu no vale de Gerar, onde desobstruiu aqueles poços que os filisteus tinham entupido. Isaque também deu a cada um dos poços o mesmo nome que Abraão lhes havia dado. Enquanto seus servos cavavam no vale, encontraram um poço de água corrente, mas os pastores do vale de Gerar discutiram com os pastores de Isaque e afirmaram que a água lhes pertencia. Por isso o poço recebeu o nome de discussão, porque eles discutiram com Isaque. Os servos de Isaque cavaram outro poço, e os pastores também discutiram por causa dele. Assim, aquele poço recebeu o nome de Ciúme. Finalmente eles cavaram mais um poço. Desta vez não houve discussão, e o poço recebeu o nome de Muito Espaço, porque o Senhor lhes tinha dado lugar e os faria ter muito sucesso. Isaque partiu dali para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu naquela noite e lhe disse: Não tenha medo. Eu sou o Deus que foi adorado pelo seu pai Abraão, meu servo. Eu estarei com você e o abençoarei, e por causa de Abraão eu lhe darei muitos descendentes. Isaque construiu ali um altar e adorou o Senhor. Depois armou acampamento e os seus servos começaram a cavar um poço. Enquanto isso, Abimeleque tinha saído de Gerar e estava indo ver Isaque, levando consigo seu conselheiro Arrasate e Ficol, o comandante do seu exército. Quando eles chegaram, Isaque perguntou: Por que vocês vieram aqui? Vocês não me mandaram embora porque me odiavam? Eles responderam: Agora sabemos com certeza que o Senhor está com você, e decidimos que precisa haver um tratado de paz entre nós e você. Portanto, vamos fazer um acordo solene de não fazermos mal um ao outro. Lembre-se de que nunca lhe fizemos mal, e quando o mandamos embora, deixamos você em paz. O Senhor realmente o abençoou. Isaque preparou um grande banquete para eles, e todos comeram e beberam. Bem cedo, na manhã seguinte, Isaque e os outros fizeram um acordo solene. Depois ele os deixou ir em paz. Mais tarde, naquele mesmo dia, os servos de Isaque chegaram, dizendo: Achamos água. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Sibá, e a cidade ainda é chamada de Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com Judite, filha de Beri, o Hitita, e com Basemate, filha de Elon, o Hitita. Mas essas duas mulheres trouxeram muita tristeza para os seus pais, Isaque e Rebeca. Gênesis 27. Depois que Isaque ficou velho, quase cego, ele chamou seu filho mais velho, Esaú, que lhe perguntou: Pai, o que posso fazer por você? Isaque respondeu: Estou velho e posso morrer a qualquer momento. Então, pegue o seu arco e as suas flechas, vá ao campo e mate um animal selvagem, cozinhe um pouco daquela comida saborosa que eu amo tanto e traga para mim. Quero comê-la mais uma vez e lhe dar a minha bênção antes de morrer. Rebeca estava ouvindo, e assim que Esaú saiu para caçar, ela disse a Jacó: Eu ouvi seu pai dizer a Esaú para matar um animal selvagem e cozinhar comida saborosa para ele antes de morrer. Seu pai disse isso porque quer abençoar seu irmão com o Senhor como testemunha. Agora, meu filho, escute com atenção o que eu quero que você faça. Vá e mate 2 dos seus melhores cabritos jovens e traga-os para mim. Vou cozinhar a comida saborosa que seu pai ama tanto. Depois você pode levar para ele. Assim ele poderá comer e lhe dar a sua bênção antes de morrer. Meu irmão Esaú é um homem peludo. Jacó lembrou a ela, e eu não sou. Se meu pai me tocar e perceber que estou tentando enganá-lo, ele colocará uma maldição sobre mim em vez de me dar uma bênção. Rebeca insistiu: Que a maldição dele caia sobre mim. Apenas faça o que eu digo e traga a carne para mim. Então Jacó trouxe a carne para sua mãe
e ela cozinhou a comida saborosa que seu pai gostava. Depois, ela pegou as melhores roupas de Esaú e colocou em Jacó. Também cobriu as partes lisas de suas mãos e seu pescoço com peles de cabrito e lhe deu um pouco de pão e da comida saborosa que havia preparado. Jacó foi até seu pai e disse: Pai, aqui estou. Qual dos meus filhos é você? Seu pai perguntou. E Jacó respondeu: Eu sou Esaú, seu filho mais velho, e fiz o que você me pediu. Por favor, sente-se e coma a carne que eu trouxe. Então você pode me dar a sua bênção. Isaque perguntou: Meu filho, como você encontrou um animal tão rápido? O Senhor, seu Deus, foi bondoso comigo. Jacó respondeu. Meu filho, disse Isaque, chegue mais perto, onde eu possa tocá-lo e descobrir se você é realmente Esaú. Jacó aproximou-se. Seu pai o tocou e disse: Você soa como Jacó, mas suas mãos são peludas como as de Esaú. E assim Isaque abençoou Jacó, pensando que ele era Esaú. Isaque perguntou: Você é realmente meu filho Esaú? Sim, sou eu, Jacó respondeu. Então Isaque disse: Sirva-me a carne selvagem para que eu possa lhe dar a minha bênção. Jacó lhe deu a carne e ele a comeu. Também lhe deu vinho e ele o bebeu. Então Isaque disse: Filho, vem aqui e me dê um beijo. Enquanto Jacó o beijava, Isaque sentiu o cheiro das roupas dele e disse: O cheiro do meu filho é como o de um campo que o Senhor abençoou. Deus o abençoará, meu filho, com o orvalho do céu e com campos férteis, ricos em grãos e uvas. Nações serão suas servas e se curvarão diante de você. Você governará sobre seus irmãos, e eles se ajoelharão aos seus pés. Quem o amaldiçoar, será amaldiçoado. Quem o abençoar, será abençoado. Logo depois que Isaque deu sua bênção a Jacó, e Jacó saiu, Esaú voltou da caça. Ele preparou a comida saborosa, levou a seu pai e disse: Pai, por favor, sente-se e coma a carne que eu trouxe, para que você possa me dar a sua bênção. Quem é você? Isaque perguntou. Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque começou a tremer e disse: Então, quem foi que trouxe carne selvagem para mim antes de você chegar? Eu a comi e dei a ele uma bênção que não pode ser retirada. Esaú chorou alto e implorou: Pai, me dê também uma bênção. Isaque respondeu: Seu irmão me enganou e roubou a sua bênção. Esaú respondeu: Meu irmão merece o nome Jacó, porque já me enganou 2 vezes. A primeira vez, ele me tirou o direito de filho mais velho, e agora roubou a minha bênção. Depois, Esaú perguntou a seu pai: O senhor não tem mais nenhuma bênção para mim? Meu filho, Isaque respondeu: Eu fiz de Jacó o governante sobre você e seus irmãos, e todos vocês serão servos dele. Também lhe prometi todo o grão e as uvas de que ele precisa. Não há nada que eu possa fazer por você. Pai, Esaú perguntou: O senhor não tem mais do que uma bênção? O senhor certamente pode me dar uma bênção também. Então Esaú começou a chorar novamente. Seu pai disse: Sua casa ficará longe da terra fértil onde o orvalho cai do céu. Você viverá pela força da sua espada e será escravo de seu irmão. Mas, quando decidir ser livre, você quebrará esse jugo. Esaú passou a odiar seu irmão Jacó, porque ele havia roubado a bênção que deveria ser sua. Então disse a si mesmo: Assim que meu pai morrer, eu matarei Jacó. Quando Rebeca descobriu o que Esaú planejava fazer, mandou chamar Jacó e lhe disse: Filho, seu irmão Esaú está apenas esperando o momento em que poderá matá-lo. Agora escute com atenção e faça o que eu digo. Vá para a casa do meu irmão Labão, em Harã, e fique com ele por um tempo. Quando Esaú parar de sentir raiva e esquecer o que você fez com ele, eu mandarei buscá-lo para voltar para casa. Por que eu deveria perder meus 2 filhos no mesmo dia? Mais tarde, Rebeca disse a Isaque: Essas mulheres hititas, esposas de Esaú, estão tornando minha vida miserável. Se Jacó se casar com uma mulher hitita, seria melhor eu morrer. Gênesis 28. Isaque chamou Jacó, deu a ele uma bênção e disse: Não se case com nenhuma dessas mulheres cananeias. Vá imediatamente para a casa do pai de sua mãe, em Betel, no norte da Síria, e escolha uma esposa entre as filhas de Labão, irmão de sua mãe. Eu oro para que o Deus Todo-Poderoso o abençoe com muitos descendentes e permita que você se torne uma grande nação. Que Ele o abençoe com a terra que deu a Abraão, para que você tome posse desta terra, onde agora vivemos como estrangeiros. Então Isaque enviou Jacó para ficar com Labão, irmão de Rebeca,
filho de Betuel, o arameu. Esaú descobriu que seu pai Isaque havia abençoado Jacó e o havia advertido para não se casar com nenhuma das mulheres cananeias. Ele também soube que Jacó tinha sido enviado para encontrar uma esposa no norte da Síria e que havia obedecido ao pai e à mãe. Esaú já tinha várias esposas, mas finalmente percebeu quanto seu pai detestava as mulheres cananeias. Então ele se casou com Mahalaf, filha de Ismael, irmã de Nabaoth e neta de Abraão. Jacó deixou a cidade de Berseba e partiu em direção a Harã. Ao pôr do sol, ele parou para passar a noite e foi dormir, apoiando a cabeça sobre uma grande pedra. Em um sonho, viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor estava em pé ao lado da escada e disse: Eu sou o Senhor, o Deus que foi adorado por Abraão e Isaque. Eu darei a você e a sua família a terra sobre a qual você está dormindo agora. Os seus descendentes se espalharão pela terra em todas as direções e se tornarão tão numerosos quanto os grãos de poeira. A sua família será uma bênção para todos os povos. Para onde quer que você vá, eu vigiarei você. Depois, trarei você de volta a esta terra. Eu não o deixarei. Cumprirei tudo o que prometi. Jacó acordou. De repente pensou: o Senhor está neste lugar e eu nem sabia. Então Jacó ficou com medo e disse: Este lugar é assustador. Deve ser a casa de Deus e a escada para o céu. Quando Jacó se levantou bem cedo, na manhã seguinte, pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como um lugar de adoração e derramou azeite sobre ela para consagrá-la a Deus. E ele deu a esse lugar o nome de Betel. Antes disso, o nome da cidade era Luz. Jacó prometeu solenemente a Deus: Se o Senhor for comigo e cuidar de mim enquanto eu viajo, se me der comida e roupa e me trouxer de volta para casa em segurança, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra será a sua casa, e eu devolverei ao Senhor 1/10 de tudo o que o Senhor me der. Gênesis 29. Enquanto Jacó continuava seu caminho para o Oriente, ele olhou para um campo e viu um poço onde os pastores levavam suas ovelhas para beber água. 3 rebanhos estavam deitados ao redor do poço, que era coberto com uma grande pedra. Os pastores rolavam a pedra quando todos os rebanhos estavam reunidos ali. Depois que as ovelhas bebiam água, os pastores rolavam a pedra de volta para a boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: De onde vocês são? Somos de Harã, responderam eles. Então ele perguntou: Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Sim, conhecemos, eles responderam. Como ele está? Perguntou Jacó. Ele está bem, eles responderam. E aqui vem a filha dele, Raquel, com as ovelhas. Jacó lhes disse: Olhem, o sol ainda está alto no céu e é muito cedo para trazer o resto dos rebanhos. Deem água às suas ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos fazer isso até que todos estejam aqui e a pedra seja rolada para longe da boca do poço. Enquanto Jacó ainda estava conversando com aqueles homens, sua prima Raquel chegou com as ovelhas de seu pai. Quando Jacó viu Raquel e as ovelhas de seu tio, ele rolou a pedra e deu água às ovelhas. Depois beijou Raquel e começou a chorar porque estava muito feliz. Ele contou a ela que era filho de Rebeca, irmã de seu pai, e ela correu para contar a seu pai. Assim que Labão ouviu a notícia, correu para encontrar Jacó. Ele o abraçou e beijou, e o levou para sua casa, onde Jacó contou tudo o que havia acontecido. Labão disse: Você é meu sobrinho e é como se fosse da minha própria família. Depois que Jacó esteve ali por um mês, Labão lhe disse: Você não deveria trabalhar de graça só porque é meu parente. O que você quer que eu lhe dê? Labão tinha 2 filhas. Lia era mais velha que Raquel, mas seus olhos não brilhavam, enquanto Raquel era bonita e tinha boa aparência. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, ele respondeu: Se você me deixar casar com Raquel, trabalharei para você durante 7 anos. Labão respondeu: É melhor eu deixá-lo casar com Raquel do que entregá-la a outro homem. Fique aqui e trabalhe para mim. Jacó trabalhou 7 anos para Labão, mas esse tempo lhe pareceu apenas alguns dias por causa do amor que sentia por Raquel. Então Jacó disse a Labão: O prazo se cumpriu e eu quero me casar com Raquel agora. Labão fez uma grande festa e convidou todos os seus vizinhos, mas naquela noite ele levou Lia para Jacó, e Jacó se casou com ela e passou a noite com ela. Labão também deu Zilpa para Lia como sua serva.
Na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia se casado com Lia e perguntou a Labão: por que você fez isso comigo? Eu não trabalhei para me casar com Raquel. Por que você me enganou? Labão respondeu: em nosso país, a filha mais velha precisa se casar primeiro. Depois de passar esta semana de celebração com Lia, você também poderá casar com Raquel, mas terá de trabalhar outros 7 anos para mim. No fim da semana de celebração, Labão deixou Jacó casar com Raquel e deu-lhe sua serva Bila. Jacó amava mais Raquel do que Lia, mas teve de trabalhar mais 7 anos para Labão. O Senhor sabia que Jacó amava mais Raquel do que Lia, e por isso deu filhos a Lia, mas não a Raquel. Lia deu à luz um filho e o chamou de Ruben, porque disse: o Senhor tirou a minha tristeza. Agora meu marido me amará mais do que ama Raquel. Ela teve um segundo filho e o chamou de Simeão, porque disse: o Senhor ouviu que meu marido não me ama. Quando o terceiro filho de Lia nasceu, ela disse: agora meu marido ficará mais perto de mim. Por isso esse filho recebeu o nome de Levi. Ela teve mais um filho e o chamou de Judá, porque disse: eu louvarei o Senhor. Gênesis 30. Raquel tinha muita inveja de Lia por ela ter filhos e disse a Jacó: eu vou morrer se você não me der alguns filhos. Mas Jacó ficou aborrecido com Raquel e respondeu: não me culpe, eu não sou Deus. Aqui, pegue a minha serva Bila, disse Raquel. Tenha filhos por meio dela e eu os deixarei nascer sobre os meus joelhos para mostrar que eles são meus. Então Raquel deixou Jacó casar-se com Bila e eles tiveram um filho. Raquel o chamou de Dan, porque disse: Deus respondeu às minhas orações, ele me julgou e me deu um filho. Quando Bila e Jacó tiveram um segundo filho, Raquel disse: eu lutei muito com a minha irmã e venci. Por isso, ela deu ao menino o nome de Naftali. Quando Lia percebeu que não podia ter mais filhos, ela deixou Jacó casar-se com a sua serva Zilpa e eles tiveram um filho. Sou realmente sortuda, disse Lia, e ela chamou o menino de Gade. Quando tiveram outro filho, Lia exclamou: agora estou feliz, e todas as mulheres dirão o quanto eu sou feliz. Por isso ela o chamou de Aser. Durante o tempo da colheita do trigo, Ruben encontrou algumas flores do amor e as levou para sua mãe Lia. Raquel pediu a Lia algumas dessas flores, mas Lia disse: já é ruim o bastante que você tenha roubado meu marido. E agora você também quer as flores do amor do meu filho? Tudo bem, respondeu Raquel. Deixe-me ficar com as flores. E você pode dormir com Jacó hoje à noite. Naquela noite, quando Jacó voltou dos campos, Lia lhe disse: você vai dormir comigo hoje à noite. Eu o aluguei com as flores do amor do meu filho. Eles dormiram juntos naquela noite e Deus respondeu às orações de Lia, dando a ela um quinto filho. Lia gritou: Deus me recompensou por deixar Jacó casar-se com a minha serva, e chamou o menino de Issacar. Quando Lia teve outro filho, ela exclamou: Deus me deu um presente maravilhoso e meu marido me louvará por lhe dar 6 filhos. Assim ela chamou o menino de Zebulon. Depois, Lia teve uma filha e a chamou de Diná. Finalmente, Deus lembrou-se de Raquel. Ele respondeu à sua oração, dando-lhe um filho. Deus tirou a minha vergonha, ela disse. Eu vou chamar o menino de José e vou orar para que o Senhor me dê outro filho. Depois que José nasceu, Jacó disse a Labão: liberte-me do nosso acordo e deixe-me voltar para o meu próprio país. Você sabe o quanto eu trabalhei duro por você. Então deixe-me levar minhas esposas e crianças e partir. Mas Labão lhe disse: se você realmente é meu amigo, fique. Eu lhe pagarei o que você pedir. Tenho certeza de que o Senhor me abençoou por sua causa. Jacó respondeu: você viu o quanto eu trabalhei duro por você e sabe como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. Você não tinha muito antes de eu chegar, mas o Senhor abençoou tudo o que eu fiz por você. Agora é hora de eu começar a cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Perguntou Labão. Então Jacó lhe disse: eu não quero que você me pague nada. Apenas faça uma coisa, e eu cuidarei das suas ovelhas e cabras. Deixe-me passar pelos seus rebanhos e levar as ovelhas e cabras que forem pintadas ou malhadas e também os cordeiros pretos. Isso é tudo o que você precisa me dar. No futuro, você pode facilmente saber se eu fui honesto. Basta olhar e ver se os meus animais são pintados ou malhados, ou se os cordeiros são pretos. Se não forem, então foram roubados de você. Eu concordo com isso, respondeu Labão. Antes do fim do dia, Labão separou os animais pintados, malhados e os cordeiros pretos dos outros e colocou seus filhos para cuidarem deles.
Então Labão fez com que Jacó mantivesse o resto das ovelhas e cabras a uma distância de 3 dias de viagem. Jacó cortou galhos de algumas árvores de álamo, amendoeira e de sempre verde. Ele retirou parte da casca e fez os galhos ficarem com aparência de pintados e malhados. Depois colocou os galhos onde as ovelhas e cabras pudessem vê-los enquanto bebiam no bebedouro. As cabras cruzavam ali, diante dos galhos, e seus filhotes nasciam pintados e malhados. Algumas das ovelhas que Jacó cuidava para Labão já eram pintadas, e quando as outras estavam prontas para cruzar, ele garantiu que ficassem voltadas para as pintadas e para as pretas. Assim Jacó formou um rebanho de ovelhas para si mesmo e não as misturou com as outras. Quando as ovelhas mais fortes estavam cruzando perto do bebedouro, Jacó colocava lá os galhos pintados. Mas ele não colocava os galhos quando os animais mais fracos estavam cruzando. Assim Jacó ficou com todos os animais saudáveis e Labão ficou com o que sobrava. Jacó logo ficou rico e bem-sucedido. Ele passou a ter muitas ovelhas, cabras, camelos e jumentos, além de muitos servos. Gênesis 31. Jacó ouviu que os filhos de Labão estavam reclamando. Jacó agora é um homem rico e ele conseguiu tudo o que possui do nosso pai. Jacó também percebeu que Labão não estava tão amigável como antes. Um dia o Senhor disse: Jacó, volte para os seus parentes na terra dos seus antepassados e eu o abençoarei. Ele mandou chamar Raquel e Lia para encontrá-lo no campo onde ele cuidava de suas ovelhas e lhes disse: seu pai não está tão amigável comigo como costumava ser, mas o Deus que os meus antepassados adoravam tem estado ao meu lado. Vocês sabem que trabalhei duro para o pai de vocês e que ele continuou me enganando, mudando meu salário repetidas vezes, mas Deus me protegeu. Quando seu pai dizia que as ovelhas salpicadas seriam meu salário, todas nasciam salpicadas. E quando dizia que as manchadas seriam minhas, todas nasciam manchadas. Foi assim que Deus tirou ovelhas e cabras do seu pai e as deu para mim. Uma vez, quando os rebanhos estavam acasalando, eu sonhei que todos os carneiros eram salpicados ou manchados. Então o anjo de Deus me chamou pelo nome. Eu respondi e ele disse: observe que todos os carneiros são salpicados ou manchados. Eu sei tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que você adorou em Betel quando derramou azeite sobre uma pedra e me fez uma promessa. Saia daqui imediatamente e volte para a terra onde você nasceu. Raquel e Lia disseram a Jacó: não há mais nada para herdarmos de nosso pai. Ele nos trata como estrangeiras e até nos roubou o preço do nosso casamento, que deveria ser nosso. Agora, faça tudo o que Deus mandou você fazer. Até mesmo a propriedade que Deus tirou de nosso pai e deu a você realmente pertence a nós e aos nossos filhos. Então Jacó, suas esposas e seus filhos montaram em camelos e partiram para a casa de seu pai Isaque em Canaã. Jacó levou todos os rebanhos, manadas e outros bens que tinha conseguido no norte da Síria. Antes de Raquel partir, ela roubou os ídolos domésticos. Enquanto Labão estava tosqueando suas ovelhas, Jacó enganou Labão, o arameu, ao não dizer que pretendia partir. Quando Jacó atravessou o rio Eufrates e seguiu em direção à região montanhosa de Gileade, levou consigo tudo o que possuía. 3 dias depois, Labão descobriu que Jacó havia partido. Então levou alguns de seus parentes e perseguiu Jacó por 7 dias, até alcançá-lo na região montanhosa de Gileade. Mas Deus apareceu a Labão num sonho naquela noite e o avisou: não diga nenhuma palavra a Jacó, não faça ameaça nem promessa. Jacó havia armado acampamento na região montanhosa de Gileade quando Labão e seus parentes chegaram e armaram acampamento em outra parte das montanhas. Labão foi até Jacó e disse: veja o que você fez. Você me enganou e fugiu com minhas filhas como se fosse um sequestrador. Por que fugiu sem me avisar? Eu teria lhe dado uma festa de despedida com cânticos e música em tamborins e harpas. Você nem me deu a chance de beijar meus netos e minhas filhas e me despedir. Isso foi realmente tolice. Eu poderia facilmente machucá-lo, mas o Deus que seu pai adora me avisou para não fazer nenhuma ameaça ou promessa. Eu entendo por que você estava ansioso para voltar ao seu pai, mas por que teve que roubar meus ídolos? Jacó respondeu: saí às escondidas porque fiquei com medo de que você tirasse suas filhas de minha força. Se você encontrar alguém entre nós que tenha levado seus ídolos, essa pessoa será morta. Deixe que seus parentes sejam testemunhas. Mostre-me o que pertence a você. E você pode levar de volta. Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos domésticos
Labão procurou nas tendas de Jacó, de Lia e das duas servas, mas não encontrou os ídolos. Então foi até a tenda de Raquel. Ela já tinha escondido os ídolos na almofada que usava como sela e estava sentada sobre ela. Labão procurou em toda parte, mas não encontrou nada. Raquel disse: pai, por favor, não fique zangado comigo por eu não me levantar. Estou no meu período. Labão continuou procurando, mas ainda não encontrou os ídolos. Jacó ficou muito irritado e disse a Labão: o que eu fiz de errado? Cometi algum crime? É por isso que você me perseguiu? Depois de procurar por todas as minhas coisas, encontrou algo que fosse seu? Se encontrou, coloque aqui, onde seus parentes e os meus possam ver. Então decidiremos o que fazer. Durante todos os 20 anos em que trabalhei para você, nenhuma de suas ovelhas ou cabras teve aborto espontâneo, e nunca comi um só dos seus carneiros. Se um animal selvagem matava sua ovelha ou cabra, eu pagava por ela. Na verdade, você exigiu o valor completo, fosse o animal morto de dia ou de noite. Eu suava todos os dias e não conseguia dormir à noite por causa do frio. Trabalhei 14 desses 20 longos anos para ganhar suas 2 filhas e mais 6 anos para comprar suas ovelhas e cabras. Durante todo esse tempo, você continuou mudando meu salário? Se o Deus temível adorado por Abraão e por meu pai Isaque não tivesse estado ao meu lado, você teria me mandado embora sem nada. Mas Deus viu o meu trabalho duro e soube dos problemas que enfrentei, então Ele me ajudou. Na noite passada, Ele disse a você o quanto você estava errado. Labão disse a Jacó: Lia e Raquel são minhas filhas, e seus filhos também pertencem a mim. Todas essas ovelhas que você está levando, na verdade, são minhas também. Na verdade, tudo o que você tem pertence a mim, mas não há nada que eu possa fazer para impedir minhas filhas e seus filhos de partirem. Portanto, estou pronto para fazer um acordo com você e empilharemos algumas pedras grandes aqui para nos lembrar desse acordo. Depois que Jacó colocou uma grande pedra de pé, ele disse aos seus homens para pegarem mais pedras e empilhá-las ao lado dela. Então Jacó e Labão comeram uma refeição juntos ao lado das pedras. Labão chamou a pilha de pedras de Jegar Sarraduta, mas Jacó chamou de Galeede. Labão disse a Jacó: esta pilha de pedras nos lembrará de nossos acordos. Por isso o lugar foi chamado de Galeede. Labão também disse: esta pilha de pedras significa que o Senhor vigiará nós dois enquanto estivermos separados um do outro. Assim o lugar também recebeu o nome de Mispa. Então Labão disse: se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, talvez eu não saiba, mas lembre-se de que Deus está nos observando. Esta pilha de pedras e esta grande rocha foram colocadas entre nós como um lembrete. Eu nunca devo ultrapassar Lás para atacá-lo, e você nunca deve ultrapassar Lás para me atacar. Meu pai Naor, seu avô Abraão e seus antepassados adoraram o mesmo Deus, e ele garantirá que cada um de nós cumpra o acordo. Então Jacó fez uma promessa em nome do Deus temível que seu pai Isaque adorava. Jacó matou um animal e o ofereceu como sacrifício ali na montanha, e convidou seus homens para comerem com ele. Depois da refeição, eles passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, bem cedo, Labão beijou suas filhas e seus netos para se despedir. Depois voltou para sua casa. Gênesis 32. Quando Jacó estava a caminho de volta para casa, alguns dos anjos de Deus vieram ao seu encontro. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Assim ele deu ao lugar o nome de Maanaim. Jacó enviou mensageiros adiante para Esaú, que vivia na terra de Seir, também conhecida como Edom. Jacó lhes disse para falarem a Esaú: mestre, eu sou o seu servo, tenho vivido com Labão durante todo este tempo, e agora possuo gado, jumentos e ovelhas, além de muitos servos. Mestre, estou enviando estes mensageiros na esperança de que você seja bondoso comigo. Quando os mensageiros voltaram, disseram a Jacó: fomos até o seu irmão Esaú, e agora ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó ficou tão assustado que dividiu seu povo, suas ovelhas, o gado e os camelos em 2 grupos. Ele pensou: se Esaú atacar um grupo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: Senhor, Tu és o Deus que foi adorado pelo meu avô Abraão e pelo meu pai Isaque. Tu me disseste para voltar para casa, para minha família, e prometeste estar comigo e fazer com que eu fosse bem-sucedido. Não sou digno de todas as coisas boas que fizeste por mim, teu servo. Quando atravessei o Jordão pela primeira vez, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora tenho 2 grandes grupos de pessoas e animais. Por favor, salva-me do meu irmão.
Tenho medo de que ele venha e ataque não somente a mim, mas também minhas esposas e filhos. Mas tu prometeste que eu teria sucesso e que um dia seria tão difícil contar os meus descendentes quanto contar as estrelas no céu. Depois que Jacó passou a noite ali, escolheu alguns animais como presentes para Esaú, 200 cabras fêmeas e 20 machos, 200 ovelhas fêmeas e 20 machos, 30 camelas com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos machos. Jacó colocou os servos encarregados de cada rebanho e lhes disse: vão adiante de mim e mantenham uma distância entre cada rebanho. Depois disse ao servo encarregado do primeiro rebanho: quando Esaú encontrar você, ele vai perguntar de quem você é servo. Ele também vai querer saber para onde você está indo e a quem pertencem esses animais à sua frente. Então diga a ele: eles pertencem ao seu servo Jacó, que está vindo para cá. Ele os está enviando como um presente para o seu mestre Esaú. Jacó também disse aos homens responsáveis pelo segundo e pelo terceiro rebanho e aos que vinham depois, que dissessem a mesma coisa quando encontrassem Esaú. E Jacó lhes disse para terem certeza de dizer que ele estava logo atrás deles. Jacó esperava que os presentes tornassem Esaú amistoso, para que ele ficasse contente ao vê-lo quando se encontrassem. Os homens de Jacó levaram os presentes adiante, mas ele passou a noite no acampamento. Jacó se levantou no meio da noite e levou suas esposas, seus 11 filhos e tudo o que possuía para o outro lado do rio Jaboque, em segurança. Depois, Jacó voltou e passou o resto da noite sozinho. Um homem veio e lutou com Jacó até quase o amanhecer. Quando o homem viu que não conseguiria vencer, tocou na coxa de Jacó e a deslocou. Eles continuaram lutando até que o homem disse: deixe-me ir, já está quase amanhecendo. Jacó respondeu: você não pode ir embora até me abençoar. Então o homem perguntou: qual é o seu nome? Jacó. Ele respondeu. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Jacó disse: agora diga-me o seu nome. Ele respondeu: você ainda não sabe quem eu sou, e abençoou Jacó. Jacó disse: eu vi Deus face a face e ainda estou vivo. Então ele deu ao lugar o nome de Peniel. O sol estava nascendo quando Jacó deixou Peniel. Ele mancando, porque tinha sido ferido na coxa, e o músculo da articulação do quadril tinha sido machucado. É por isso que até hoje o povo de Israel não come o músculo da coxa de nenhum animal. Gênesis 33. Mais tarde naquele dia, Jacó viu Esaú vindo ao seu encontro com 400 homens. Então Jacó colocou seus filhos para caminharem com suas mães. As duas servas Zilpa e Bila, junto com seus filhos, foram à frente, seguidas por Lia e seus filhos, e depois por Raquel e José. Jacó mesmo caminhou na frente de todos, curvando-se até o chão 7 vezes enquanto se aproximava de seu irmão. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou e o beijou. Então os dois irmãos começaram a chorar. Quando Esaú viu as mulheres e as crianças, perguntou: de quem são estas crianças? Jacó respondeu: são as que o Senhor, em sua bondade, deu ao seu servo. Então as duas servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos também se curvaram. Finalmente, José e Raquel se aproximaram e se curvaram. Esaú perguntou a Jacó: o que você quis dizer com aqueles rebanhos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: mestre, eu os enviei para que você fosse amigável comigo. Mas Esaú respondeu: meu irmão, eu já tenho muito. Fique com o que é seu. Jacó disse: não, por favor, aceite estes presentes como um sinal de sua amizade para comigo. Quando você me recebeu e eu vi o seu rosto, foi como ver o rosto de Deus. Por favor, aceite os presentes que lhe trouxe. Deus tem sido bom comigo e eu tenho tudo o que preciso. Jacó insistiu tanto que Esaú finalmente aceitou os presentes. Vamos nos preparar para viajar, disse Esaú. Irei com você. Mas Jacó respondeu: mestre, o senhor sabe que viajar é difícil para as crianças. E eu também preciso cuidar das ovelhas e das cabras que ainda amamentam. Se meus animais viajarem demais em um só dia, todos morrerão. Por que o senhor não segue adiante e eu o acompanharei devagar, no ritmo das crianças e dos rebanhos? Podemos nos encontrar novamente na terra de Edom. Esaú respondeu: deixe ao menos alguns de meus homens ficarem com você. Jacó respondeu: não é necessário. Eu já estou feliz apenas por saber que você é amigável comigo. Então Esaú partiu para Edom, mas Jacó foi para Sucote.
onde construiu uma casa para si e fez abrigos para seus animais. Por isso o lugar recebeu o nome de Sucote. Saindo do norte da Síria, Jacó chegou em segurança a Siquém, em Canaã, e armou acampamento fora da cidade. A terra onde acampou pertencia aos descendentes de Hamor, pai de Siquém. Então Jacó pagou 100 peças de prata por aquela propriedade. Depois montou suas tendas ali e construiu um altar para honrar o Deus de Israel. Gênesis 34. Diná, filha de Jacó, e Lia, foi visitar algumas das mulheres que moravam ali. Ela foi vista por Siquém, filho de Hamor, o líder dos heveus, e ele a agarrou e a estuprou. Mas Siquém ficou atraído por Diná, e então lhe disse o quanto a amava. Ele até pediu que seu pai a conseguisse como esposa. E, enquanto isso, Jacó soube do que tinha acontecido, mas seus filhos estavam no campo com o gado, então ele não fez nada naquele momento. Hamor chegou à casa de Jacó justamente quando os filhos de Jacó estavam voltando do trabalho. Quando souberam que sua irmã havia sido estuprada, ficaram furiosos. Nada é mais vergonhoso do que um estupro. Isso não deveria ser tolerado em Israel. Hamor disse a Jacó e aos seus filhos: meu filho Siquém realmente ama Diná, por favor, deixem que ele se case com ela. Por que vocês não começam a permitir que suas famílias se casem com as nossas e as nossas com as de vocês? Vocês podem compartilhar esta terra conosco, andar livremente até encontrarem a propriedade que quiserem. Depois comprem e se estabeleçam aqui. Siquém acrescentou: façam isso por mim e eu darei o que vocês pedirem. Peçam qualquer coisa, não importa o quanto seja caro. Farei qualquer coisa, apenas deixem que eu me case com Diná. Os filhos de Jacó queriam se vingar de Siquém e de seu pai por causa do que tinha acontecido com sua irmã, então os enganaram dizendo: vocês não são circuncidados, seria uma desonra para nós deixarmos que vocês se casem com Diná agora. Mas permitiremos que ele se case com ela se vocês e os outros homens de sua tribo forem circuncidados. Então suas famílias poderão casar com as nossas e as nossas com as de vocês, e poderemos viver juntos como uma só nação. Mas se não concordarem em ser circuncidados, levaremos Diná e iremos embora daqui. Hamor e Siquém gostaram do que foi dito. Siquém era a pessoa mais respeitada de sua família e estava tão apaixonado por Diná que correu para fazer tudo o que foi pedido. Os dois homens se reuniram com os outros líderes de sua cidade e lhes disseram: essas pessoas são realmente amigáveis. Por que não deixá-las andar livremente até encontrarem a propriedade que quiserem? Há terra suficiente aqui para eles e para nós. Então nossas famílias poderão casar com as deles e as deles com as nossas. Só precisamos fazer uma coisa antes que eles concordem em ficar aqui e se tornarem uma só nação conosco. Nossos homens terão que ser circuncidados como os deles. Pensem bem, nós obteremos a propriedade deles, além de seus rebanhos e manadas. Tudo o que temos a fazer é concordar e eles viverão aqui conosco. Todos os homens adultos seguiram esse conselho e foram circuncidados. 3 dias depois, os homens que tinham sido circuncidados ainda estavam fracos de dor. Então Simeão e Levi, 2 dos irmãos de Diná, atacaram com suas espadas e mataram todos os homens da cidade, incluindo Hamor e Siquém. Depois pegaram Diná e foram embora. Os outros filhos de Jacó chegaram e pegaram tudo o que queriam. Tudo isso foi feito por causa da coisa horrível que tinha acontecido à sua irmã. Eles pegaram ovelhas, cabras, jumentos e tudo mais que havia na cidade ou nos campos. Depois de pegarem tudo o que tinha valor das casas, arrastaram as esposas e as crianças de suas vítimas. Jacó disse a Simeão e Levi: olhem o que vocês fizeram. Agora estou em sérios apuros com os cananeus e os ferezeus que vivem aqui por perto. Não somos muitos, e se eles atacarem, matarão todos da minha casa. Eles responderam: era certo deixar nossa própria irmã ser tratada daquele jeito? Gênesis 35. Deus disse a Jacó: volte para Betel, onde aparecia a você quando estava fugindo do seu irmão Esaú. Faça ali sua casa e construa um altar para mim. Jacó disse à sua família e a todos os que viajavam com ele: livrem-se de seus deuses estrangeiros. Depois purifiquem-se para estarem aceitáveis para adorar a Deus e coloquem roupas limpas. Depois iremos para Betel. Construirei ali um altar para Deus, que respondeu às minhas orações quando eu estava em dificuldade e que sempre esteve ao meu lado. Então todos deram a Jacó seus ídolos e seus brincos, e ele os enterrou debaixo do carvalho perto de Siquém. Enquanto Jacó e sua família viajavam por Canaã,
Deus amedrontou tanto os moradores das cidades que ninguém ousou incomodá-los. Finalmente chegaram a Betel, também conhecida como Luz. Jacó construiu ali um altar e o chamou de Deus de Betel, porque foi o lugar onde Deus lhe havia aparecido quando ele estava fugindo de Esaú. Enquanto estavam ali, morreu Débora, a serva pessoal de Rebeca. Eles a enterraram debaixo de um carvalho e chamaram de Carvalho do Choro. Quando Jacó voltou à terra de Canaã, Deus lhe apareceu novamente. Desta vez deu a Jacó um novo nome e o abençoou, dizendo: Eu sou Deus Todo-Poderoso, e de agora em diante seu nome será Israel em vez de Jacó. Você terá muitos filhos, seus descendentes se tornarão nações, e alguns homens de sua família serão até reis. Eu lhe darei a terra que prometi a Abraão e Isaque, e ela pertencerá à sua família para sempre. Depois que Deus se foi, Jacó colocou uma grande pedra para lembrar o que havia acontecido ali. Depois derramou vinho e azeite sobre a pedra para mostrar que ela estava dedicada a Deus, e deu ao lugar o nome de Betel. Jacó e sua família tinham deixado Betel e ainda estavam longe de Efrata quando chegou a hora do bebê de Raquel nascer. Ela estava tendo um parto difícil, mas a mulher que a ajudava disse: Não se preocupe, é um menino. Raquel estava prestes a morrer e pouco antes de morrer disse: Vou chamá-lo de Benoni. Mas Jacó o chamou de Benjamim. Raquel foi enterrada à beira da estrada para Efrata, que também é chamada de Belém. Jacó colocou uma lápide sobre o túmulo dela e ela ainda está lá. Jacó, também chamado Israel, viajou para o sul da Torre de Éder, onde armou acampamento. Durante o tempo em que estavam ali, Ruben, o filho mais velho de Jacó, dormiu com Bila, uma das outras esposas de Jacó, e Jacó soube disso. Jacó teve 12 filhos enquanto vivia no norte da Síria. Seu primogênito Ruben era filho de Lia, que depois deu à luz Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. A serva de Lia, Zilpa, teve 2 filhos, Gade e Asser. Jacó e sua esposa Raquel tiveram José e Benjamim. A serva de Raquel, Bila, teve mais 2 filhos, Dan e Naphtali. Jacó foi até seu pai Isaque em Hebrom, também chamado de Manre ou Kiriat Arba, onde Abraão, pai de Isaque, havia vivido como estrangeiro. Isaque morreu em idade bem avançada, com 180 anos. Então seus filhos Esaú e Jacó o enterraram. Gênesis 36, Esaú, também conhecido como Edom, teve muitos descendentes. Ele se casou com 3 mulheres cananeias. A primeira foi Adá, filha de Elon, o Hitita. A segunda foi Aolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. A terceira foi Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Esaú e suas 3 esposas tiveram 5 filhos enquanto estavam em Canaã. O filho de Adá foi Elifaz. O filho de Basemate foi Reuel. Os 3 filhos de Aolibama foram Jeus, Jalão e Corá. Esaú levou seus filhos e esposas, seus parentes e servos, seus animais e todas as posses que havia conseguido enquanto estava em Canaã e mudou-se para longe de Jacó. Ele fez isso porque a terra estava superpovoada e não conseguia sustentar os 2 irmãos com seus rebanhos e manadas. Foi por isso que Esaú fez sua casa na região montanhosa de Seir. Esaú morou na região montanhosa de Seir e foi o antepassado dos edomitas. Esaú teve 3 esposas, Adá, Basemate e Aolibama. Aqui está uma lista de seus descendentes. Esaú e Adá tiveram um filho chamado Elifaz, cujos filhos foram Temã, Omar, Zifo, Gaetã e Kenaz. Timna era outra esposa de Elifaz, filho de Esaú, e ela teve um filho chamado Amaleque. Esaú e Basemate tiveram um filho chamado Reuel, cujos filhos foram Naate, Zera, Samá e Mizá. Esaú e Aolibama tiveram 3 filhos, Jeus, Jalão e Corá. O filho mais velho de Esaú e Adá foi Elifaz, e os clãs que descendiam dele foram Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Esses e outros descendentes de Esaú moravam na terra de Edom. Os clãs que descendiam de Reuel, filho de Esaú e Basemate, foram Naate, Zera, Samá e Mizá. Os clãs que descendiam de Esaú e Aolibama, filha de Aná, foram Jeus, Jalão e Corá. Todos esses clãs descendiam de Esaú, que era conhecido como Edom. Seir era da tribo dos Oreus, que viviam em Edom antes do tempo de Esaú. Os clãs que descendiam dele eram Lotã, Shobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã.
Os filhos de Lotã foram Ori e Emã. Sua irmã era Timna. Os filhos de Shobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aiá e Aná, o mesmo Aná que encontrou um oásis no deserto, enquanto levava os jumentos de seu pai ao pasto. Os filhos de Aná foram Dizon e Aulibama. Os filhos de Dizon foram Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zavã e Acã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Os clãs dos Oreus eram Lotã, Shobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E eles moravam na terra de Seir. Antes de haver reis em Israel, os seguintes reis governaram Edom, um após o outro: Bela, filho de Beor, de Dinaba; Jobe, filho de Zera, de Bozra; Uzã, da terra de Temã; Hadade, filho de Bedade de Avite. Bedade havia derrotado os midianitas em Moabe; Samla, de Masreca; Saul, da cidade de Reobote, às margens do rio Eufrates; Baal-Hanã, filho de Acbor; Adar, da cidade de Pau. Sua esposa Maete-Tabel era filha de Matrede e neta de Mesaabe. Os clãs que descendiam de Esaú receberam seus nomes das famílias e dos lugares onde viviam. Eles eram Timna, Alvá, Getete, Aulibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses clãs descendiam de Esaú, que era conhecido como Edom, o pai dos Edomitas. Eles receberam seus nomes dos lugares onde se estabeleceram. Gênesis 37. Jacó morava na terra de Canaã, onde seu pai Isaque havia vivido, e esta é a história de sua família. Quando José, filho de Jacó, tinha 17 anos, ele cuidava das ovelhas com seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mas José sempre contava ao seu pai todo tipo de coisas ruins sobre seus irmãos. Jacó amava José mais do que qualquer um de seus outros filhos, porque José havia nascido quando Jacó já era muito idoso. Jacó deu a José um manto especial e muito bonito para mostrar que ele era seu filho preferido. Por isso, os irmãos de José o odiavam e não eram amigáveis com ele. Um dia José contou aos seus irmãos o sonho que tinha tido e eles passaram a odiá-lo ainda mais. José disse: "Deixem-me contar o meu sonho. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe ficou em pé e os seus feixes se reuniram ao redor e se curvaram diante dele." Seus irmãos perguntaram: "Você realmente acha que vai ser rei e governar sobre nós?" Agora eles odiavam José mais do que nunca por causa do que ele havia dito sobre o sonho. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos: "Escutem o que mais eu sonhei. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim." Quando contou esse sonho ao pai, seu pai ficou irritado e disse: "O que isso quer dizer? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você?" Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai ficou pensando sobre o sonho. Um dia, quando os irmãos de José tinham levado as ovelhas para um pasto perto de Siquém, seu pai Jacó disse: "Quero que você vá ver seus irmãos. Eles estão com as ovelhas perto de Siquém." "Sim, senhor", respondeu José. O pai disse: "Vá descobrir como seus irmãos e as ovelhas estão. Depois volte e me conte." Assim ele o enviou do vale de Hebrom. José estava perto de Siquém, andando pelos campos, quando um homem lhe perguntou: "O que você está procurando?" José respondeu: "Estou procurando meus irmãos que estão cuidando das ovelhas. Você sabe onde eles estão?" "Eles não estão mais aqui", respondeu o homem. "Eu os ouvi dizer que iam para Dotã." José foi e encontrou seus irmãos em Dotã. Mas, antes que ele chegasse, eles o viram de longe e começaram a planejar matar José. Eles disseram uns aos outros: "Olha, lá vem o herói dos sonhos. Vamos matá-lo e jogá-lo num poço. Depois diremos que algum animal selvagem o devorou. Então vamos ver o que acontecerá com aqueles sonhos." Rúben ouviu isso e tentou proteger José deles. Ele disse: "Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Apenas o joguem neste poço seco aqui no deserto." Rúben planejava resgatar José mais tarde e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou até seus irmãos, eles arrancaram seu manto especial e o jogaram no poço seco. Enquanto os irmãos de José se sentavam para comer, olharam para cima e viram uma caravana de ismaelitas
vindo de Gileade. Seus camelos estavam carregados de todo tipo de especiarias que estavam levando para o Egito. Então Judá disse: de que nos adiantará matar nosso irmão e esconder seu corpo? Vamos vendê-lo aos ismaelitas e não o machucar, afinal ele é nosso irmão. Os outros concordaram. Quando os comerciantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e por 20 peças de prata o venderam aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e não encontrou José, rasgou suas roupas de tanta tristeza. Depois voltou aos irmãos e disse: o menino se foi, o que vou fazer agora? Os irmãos de José mataram um bode e mergulharam um manto especial de José no sangue. Depois levaram o manto ao pai e disseram: encontramos isto. Veja com cuidado e veja se pertence ao seu filho. Jacó reconheceu o manto e disse: é o manto do meu filho. José foi despedaçado e devorado por algum animal selvagem. Jacó chorou por José por muito tempo. Para mostrar sua tristeza, rasgou suas roupas e vestiu pano de saco. Todos os seus filhos tentaram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. Ele dizia: descerei à sepultura chorando por meu filho. E Jacó continuou lamentando. Enquanto isso, os midianitas venderam José no Egito para um homem chamado Potifar, que era um oficial do rei e responsável pela guarda do palácio. Gênesis 38. Por aquela época, Judá deixou os seus irmãos na região montanhosa e foi morar perto de seu amigo Hira, na cidade de Adulão. Enquanto estava lá, ele conheceu a filha de Suá, um homem cananeu. Judá se casou com ela e eles tiveram 3 filhos. Ele chamou o primeiro de Er, ela chamou o próximo de Onã. O terceiro nasceu quando Judá estava em Quezibe e ela o chamou de Sela. Mais tarde, Judá escolheu Tamar para ser esposa de Er, seu filho mais velho. Mas Er era muito perverso e o Senhor tirou a sua vida. Então Judá disse a Onã: é seu dever casar-se com Tamar e ter um filho por seu irmão. Onã sabia que o filho não seria considerado seu, e quando teve relações com Tamar, certificou-se de que ela não engravidasse. O Senhor não ficou satisfeito com Onã e tirou a sua vida também. Judá não queria que acontecesse a mesma coisa com seu filho Sela. Ele disse a Tamar: volte para a casa do seu pai e viva lá como viúva até que meu filho Sela cresça. Então Tamar foi morar com seu pai. Alguns anos depois, a esposa de Judá morreu e ele lamentou por ela. Depois, ele foi com seu amigo Hira até a cidade de Tímina, onde suas ovelhas estavam sendo tosqueadas. Tamar soube que seu sogro Judá iria a Tímina para tosquear suas ovelhas. Ela também percebeu que, se ela já era um homem adulto, mas ela não havia recebido permissão para se casar com ele, então decidiu vestir algo diferente de suas roupas de viúva e cobrir o rosto com um véu. Depois disso, sentou-se perto da entrada da cidade de Enaim, no caminho para Tímina. Quando Judá passou por ali, não a reconheceu por causa do véu. Ele pensou que ela fosse uma prostituta e pediu que dormisse com ele. Ela perguntou: o que você me dará se eu fizer isso? Um dos meus bodes jovens, respondeu ele. E o que você me dará como garantia até enviar o bode? Perguntou ela. O que você quer em troca? Perguntou Judá. A resposta dela foi: o anel preso a essa corda no seu pescoço. Eu também quero o bastão especial que você tem com você. Ele entregou tudo a ela. Eles dormiram juntos e ela ficou grávida. Depois de voltar para casa, Tamar tirou o véu e vestiu novamente suas roupas de viúva. Judá mandou seu amigo Hira levar um bode para a mulher para que pudesse recuperar o anel e o bastão, mas ela não estava lá. Hira perguntou às pessoas de Naim: onde está a prostituta que ficava sentada ao longo da estrada perto da cidade? Nunca houve nenhuma aqui, responderam. Hira voltou e disse a Judá: não consegui encontrar a mulher. E o povo de Enaim disse que nenhuma prostituta esteve lá. Se você não conseguiu encontrá-la, vamos deixá-la ficar com as coisas que eu lhe dei, respondeu Judá. É melhor esquecermos o bode, ou pareceremos tolos. Cerca de 3 meses depois, alguém disse a Judá: sua nora Tamar se comportou como uma prostituta e agora está grávida. Arrastem-na para fora da cidade e queimem-na até a morte, gritou Judá. Enquanto Tamar era levada para fora, ela mandou alguém dizer ao seu sogro: o homem que me deu este anel, esta corda e este bastão é quem me deixou grávida. São meus, admitiu Judá. Ela é uma pessoa melhor do que eu, porque eu não cumpri minha promessa de deixá-la casar-se com meu filho Sela. Depois disso, Judá nunca mais teve relações com ela. Mais tarde, Tamar deu à luz gêmeos.
Mas antes que um deles nascesse completamente, ele colocou a mão para fora do ventre. A mulher que ajudava amarrou um fio vermelho na mão do bebê e disse: "Este saiu primeiro." Logo em seguida, a mão voltou para dentro, e o outro menino nasceu primeiro. A mulher então disse: "Que abertura você fez para si mesmo." Por isso deram ao bebê o nome de Pérez. Quando o irmão marcado com o fio vermelho nasceu, deram a ele o nome de Zera. Gênesis 39. Os ismaelitas levaram José para o Egito e o venderam a Potifar, o oficial do rei encarregado da guarda do palácio. Assim José passou a viver na casa de Potifar, seu dono egípcio. Logo Potifar percebeu que o Senhor ajudava José a ter sucesso em tudo que fazia. Potifar passou a gostar de José e o fez seu assistente pessoal, colocando-o encarregado de sua casa e de todos os seus bens. Por causa de José, o Senhor começou a abençoar a família e os campos de Potifar. Potifar deixou tudo aos cuidados de José, e com ele ali a única decisão que Potifar tinha de tomar era o que queria comer. José era bem apessoado e bonito, e a esposa de Potifar logo reparou nele. Ela pediu que ele se deitasse com ela, mas ele recusou e disse: "Meu senhor não se preocupa com nada em sua casa, porque me colocou encarregado de tudo que possui. Ninguém na casa de meu senhor é mais importante do que eu. A única coisa que ele não me deu foi você, porque é sua esposa. Eu não vou pecar contra Deus fazendo algo tão terrível." Ela insistia dia após dia, mas José se recusava a fazer o que ela queria e até evitava se aproximar dela. Um dia José foi à casa de Potifar para trabalhar e nenhum dos outros servos estava ali. A esposa de Potifar agarrou o manto de José e disse: "Deite-se comigo." José saiu correndo da casa, deixando seu manto nas mãos dela. Quando isso aconteceu, ela chamou os servos e disse: "Vejam, este hebreu veio aqui só para zombar de nós. Ele tentou me violentar, mas eu gritei pedindo ajuda. Quando me ouviu gritar, correu para fora e deixou o manto comigo." Ela guardou o manto até que Potifar voltasse para casa. Então disse: "Aquele escravo hebreu que você trouxe tentou me violentar, mas quando eu gritei, ele deixou o manto e fugiu." Potifar ficou furioso e mandou José para a prisão onde os prisioneiros do rei eram mantidos. Enquanto José estava na prisão, o Senhor o ajudou e foi bondoso com ele. Deus fez o chefe da prisão gostar tanto de José que o colocou encarregado dos outros prisioneiros e de tudo o que era feito ali. O chefe da prisão não se preocupava com nada, porque o Senhor estava com José e fazia com que ele tivesse sucesso em tudo que realizava. Gênesis 40. Enquanto José estava preso, tanto o copeiro do rei quanto o chefe dos cozinheiros ofenderam o rei e por isso foram colocados na mesma prisão onde José estava. Eles passaram muito tempo ali e Potifar, o oficial encarregado da guarda do palácio, colocou José para servi-los. Certa noite, cada um deles teve um sonho, mas os sonhos tinham significados diferentes. Na manhã seguinte, quando José foi vê-los, percebeu que estavam preocupados e perguntou: "Por que estão tão aflitos hoje?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho ontem à noite e não há ninguém para nos dizer o que significam." José disse: "Deus sabe o significado dos sonhos. Contem-me o que sonharam." O copeiro do rei contou a José: "No meu sonho havia uma videira com 3 ramos. Assim que brotava, ela florescia e produzia uvas maduras. Eu segurava a taça do rei e espremia as uvas nela, depois entregava a taça ao rei." José disse: "Este é o significado do seu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias o rei o perdoará, colocará você de volta no seu cargo e você servirá o vinho ao rei como fazia antes. Mas quando isso acontecer, por favor, não se esqueça de falar de mim ao rei, para que eu saia deste lugar. Fui sequestrado da terra dos hebreus e aqui no Egito não fiz nada para merecer ser jogado na prisão." Quando o chefe dos cozinheiros viu que José tinha dado uma boa interpretação ao sonho, disse: "Eu também tive um sonho. No meu sonho eu carregava 3 cestas de pão empilhadas na minha cabeça. A cesta de cima estava cheia de todo tipo de comida assada para o rei, mas pássaros vinham e comiam." José disse: "Este é o significado do seu sonho. As 3 cestas são 3 dias. Em 3 dias o rei cortará sua cabeça, pendurará seu corpo num poste e os pássaros virão comer sua carne. 3 dias depois, quando o rei comemorava seu aniversário com um banquete para seus oficiais, mandou chamar o copeiro e o chefe dos cozinheiros. Ele devolveu o copeiro ao seu cargo, mas mandou executar o chefe dos cozinheiros. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito, mas o copeiro do rei
esqueceu-se completamente de José. Gênesis 41. 2 anos depois, o rei do Egito sonhou que estava em pé à beira do rio Nilo. De repente, 7 vacas gordas e saudáveis saíram do rio e começaram a comer a grama na margem. Depois, outras 7 vacas, feias e magras, saíram do rio e comeram as vacas gordas e saudáveis. Quando isso aconteceu, o rei acordou. O rei voltou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, 7 espigas de trigo cheias estavam crescendo em um único caule. Depois apareceram outras 7 espigas, mas eram finas e queimadas pelo vento leste. As espigas finas engoliram as 7 espigas cheias. Novamente o rei acordou e tudo tinha sido apenas um sonho. Na manhã seguinte o rei ficou muito preocupado, então chamou seus magos e sábios e contou-lhes os sonhos. Nenhum deles conseguiu explicar o significado. O servo pessoal do rei disse: agora me lembro do que eu deveria ter feito. Quando o Senhor ficou irado comigo e com o chefe dos cozinheiros, o Senhor nos mandou para a prisão na casa do capitão da guarda. Uma noite, nós dois tivemos sonhos, cada um com um significado diferente. Um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, estava lá conosco. Quando contamos nossos sonhos a ele, ele explicou o significado de cada um e tudo aconteceu exatamente como ele disse. Eu recebi meu cargo de volta e o cozinheiro foi condenado à morte. O rei mandou buscar José, que foi rapidamente tirado da prisão. Ele se barbeou, trocou de roupas e foi levado ao rei. O rei lhe disse: tive um sonho e ninguém conseguiu explicá-lo. Fiquei sabendo que você pode interpretar sonhos. Majestade, respondeu José, eu mesmo não posso fazer isso, mas Deus pode dar um bom significado aos seus sonhos. O rei contou a José: sonhei que estava na margem do rio Nilo. Vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a comer a grama. Depois 7 vacas magras e ossudas saíram do rio. Nunca vi vacas tão feias em todo o Egito. As vacas magras comeram as gordas, mas ninguém percebia, pois continuavam tão magras quanto antes. Então acordei. Também sonhei que vi 7 espigas de trigo crescendo em um único caule. As espigas eram cheias e maduras. Depois surgiram outras 7 espigas finas e queimadas pelo vento do deserto. Essas espigas finas engoliram as espigas cheias. Contei meus sonhos aos magos, mas nenhum deles conseguiu explicá-los. José respondeu: Majestade, os 2 sonhos significam a mesma coisa. Neles, Deus mostrou o que está prestes a acontecer. As 7 vacas boas representam 7 anos, assim como as 7 espigas boas. As 7 vacas magras e feias que apareceram depois também representam 7 anos, assim como as 7 espigas ruins queimadas pelo vento leste. Os sonhos anunciam que haverá 7 anos em que não haverá alimento suficiente. É exatamente como eu disse. Deus mostrou o que pretende fazer. Durante 7 anos, o Egito terá colheitas abundantes, mais do que suficiente. Mas depois virão 7 anos em que não haverá o bastante. Os anos bons serão esquecidos e por toda parte haverá fome. A fome será tão terrível que ninguém lembrará dos tempos de fartura. Deus deu ao Senhor 2 sonhos para mostrar que ele decidiu fazer isso e que acontecerá em breve. Majestade, o Senhor deve procurar alguém sábio e competente para colocá-lo como responsável por todo o Egito. Depois, nomeie outros oficiais para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Dê a eles a autoridade para recolher o trigo nesses anos bons e armazená-lo nas cidades. O trigo ficará guardado até ser necessário nos 7 anos de escassez. Assim o país não será destruído pela falta de alimento. O rei e seus oficiais gostaram do plano. Então o rei disse: ninguém poderia fazer isso melhor do que José, já que o Espírito de Deus está com ele. O rei disse a José: Deus é o único que mostrou essas coisas a você. Ninguém é tão sábio como você ou sabe tanto quanto você. Eu o coloco como responsável do meu palácio e todos devem obedecer a você. Somente eu serei maior do que você. Agora, você é governador de todo o Egito. Então o rei tirou seu anel real e o colocou no dedo de José. Ele lhe deu roupas finas para vestir e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. O rei também permitiu que ele andasse no carro ao lado do seu próprio e o povo gritava: abra um caminho para José. Assim José se tornou governador do Egito. O rei disse a José:
embora eu seja o rei, ninguém no Egito deve fazer nada sem a sua permissão. O rei deu a José o nome egípcio Zafinat-Paneah e permitiu que ele se casasse com Asenate, filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. José viajou por todo o Egito. José tinha 30 anos quando o rei o tornou governador e ele viajou para todas as regiões cumprindo suas ordens. Durante 7 anos, houve grandes colheitas. José recolheu e armazenou o excedente de trigo nas cidades do Egito, perto dos campos onde era colhido. Havia tanto trigo que deixaram de registrar, pois era como contar os grãos de areia da praia. José e sua esposa tiveram 2 filhos antes de começar a fome. O primeiro se chamava Manassés, que significa Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e minha família. O segundo se chamava Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra onde sofri. Os 7 anos de fartura no Egito chegaram ao fim e começaram 7 anos de fome, exatamente como José havia dito. Não havia alimento suficiente em outros países, mas em todo o Egito havia abundância. Quando a fome finalmente atingiu o Egito, o povo pediu comida ao rei, mas ele disse: vão até José e façam tudo o que ele mandar. A fome ficou terrível em todo o Egito, então José abriu os depósitos e vendeu trigo aos egípcios. Pessoas de todas as partes do mundo foram ao Egito, porque a fome era severa em seus países. Gênesis 42. Quando Jacó soube que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí sentados olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há trigo no Egito. Agora vão até lá e comprem um pouco, para que não morramos de fome. Os 10 irmãos de José foram ao Egito comprar trigo. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles. Ele tinha medo de que algo acontecesse com ele. Assim, os filhos de Jacó se juntaram a outros de Canaã que iam ao Egito por causa da terrível fome. Como José era governador do Egito e encarregado de vender trigo, seus irmãos foram até ele e se curvaram, com o rosto no chão. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu imediatamente, embora tenha fingido não saber quem eram. Em vez disso, falou duramente com eles e perguntou: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam. Viemos comprar trigo. José lembrou-se dos sonhos que tinha tido sobre eles e disse: vocês são espiões, vieram descobrir os pontos fracos do nosso país. Não, senhor, responderam eles. Somos seus servos e viemos apenas comprar trigo. Somos homens honestos e pertencemos à mesma família. Não somos espiões. Isso não é verdade, insistiu José. Vocês vieram descobrir onde o nosso país é fraco. Mas eles explicaram: Senhor, somos de uma família de 12 irmãos. O mais novo ainda está com nosso pai em Canaã e um de nossos irmãos está morto. José respondeu: é como eu disse, vocês são espiões e vou descobrir quem vocês realmente são. Juro pela vida do rei que vocês não sairão daqui até que o irmão mais novo venha para cá. Escolham um de vocês para ir buscá-lo enquanto o resto fica aqui na prisão. Isso mostrará se vocês estão dizendo a verdade. Mas se estiverem mentindo, juro pela vida do rei que vocês são espiões. José manteve todos sob guarda por 3 dias. No terceiro dia, ele lhes disse: como respeito a Deus, darei a vocês uma chance de salvar a vida. Se são homens honestos, um de vocês ficará aqui na prisão e os outros levarão o trigo para suas famílias famintas. Mas vocês devem trazer para mim o irmão mais novo. Assim saberei que estão dizendo a verdade e vocês não serão condenados à morte. Os irmãos de José concordaram e disseram uns aos outros: estamos sendo castigados por causa de José. Vimos o sofrimento dele, mas nos recusamos a ajudá-lo quando ele implorou. É por isso que estas coisas terríveis estão acontecendo. Rúben falou: eu não disse para não fazerem mal ao menino, mas vocês não quiseram ouvir e agora temos de pagar o preço por tirarmos a vida dele. Eles não sabiam que José podia entendê-los, porque ele falava através de um intérprete. José virou-se e começou a chorar, mas logo voltou e falou com eles novamente. Em seguida mandou que Simeão fosse amarrado e levado embora, enquanto os outros irmãos assistiam. José ordenou que os sacos de seus irmãos fossem cheios de trigo e que o dinheiro deles fosse colocado dentro dos sacos. Também ordenou que lhes dessem comida para a viagem de volta. Depois disso, cada um carregou o seu trigo nos jumentos e partiu. Quando pararam para passar a noite, um deles abriu o saco para pegar trigo para seu jumento e imediatamente viu o dinheiro ali dentro. Aqui está o meu dinheiro, disse ele aos irmãos. Está bem aqui no meu saco. Eles começaram a tremer de medo
enquanto se olhavam e perguntavam o que foi que Deus fez conosco. Quando chegaram a Canaã, contaram ao pai Jacó tudo o que havia acontecido. O governador do Egito foi rude conosco e nos tratou como espiões. Mas nós dissemos: somos homens honestos, não espiões. Somos 12 irmãos. O mais novo está com nosso pai em Canaã e o outro está morto. Então o governador do Egito nos disse: vou descobrir se vocês realmente são honestos. Deixem um de seus irmãos aqui comigo enquanto levam trigo para suas famílias famintas. Mas tragam o irmão mais novo para mim, para eu ter certeza de que estão dizendo a verdade e não são espiões. Depois disso, deixarei o outro irmão partir, e vocês poderão negociar livremente no país. Quando os irmãos começaram a esvaziar os sacos de trigo, encontraram as bolsas de dinheiro neles. Eles ficaram com medo, e Jacó também, que disse: vocês já tiraram de mim meus filhos José e Simeão, e agora querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Rúben disse: pai, se eu não trouxer Benjamim de volta, pode matar meus 2 filhos. Confie nele comigo, e eu o trarei de volta. Mas Jacó disse: não vou deixar Benjamim ir ao Egito com vocês. O irmão dele já está morto, e ele é o único filho que me resta de Raquel. Eu sou um homem velho, e se algo acontecer com ele no caminho, morrerei de tanta tristeza, e a culpa será de vocês. Gênesis 43. A fome em Canaã piorou até que finalmente a família de Jacó tinha comido todo o cereal que havia comprado no Egito. Então Jacó disse aos seus filhos: voltem e comprem mais cereal. Judá respondeu: o governador nos avisou claramente que não seríamos autorizados a Veló, a menos que levássemos o nosso irmão mais novo conosco. Se o senhor permitir que Benjamim vá com nós, iremos comprar o cereal, mas não iremos sem ele. Jacó perguntou: por que vocês me causaram tanto sofrimento, contando ao governador que tinham outro irmão? Eles responderam: ele fez muitas perguntas sobre nós e a nossa família. Quis saber se o senhor ainda estava vivo e se tínhamos mais irmãos. Tudo o que pudemos fazer foi responder às perguntas. Como poderíamos saber que ele iria nos dizer para levar nosso irmão? Então Judá disse ao pai: deixe Benjamim ir comigo e partiremos imediatamente para que nenhum de nós morra de fome. Eu prometo trazer Ló de volta são e salvo. E, se eu não cumprir isso, o senhor poderá me culpar enquanto eu viver. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, já poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. O pai deles disse: se Benjamim realmente precisa ir com vocês, levem ao governador um presente com algumas das melhores coisas da nossa terra, como perfume, mel, especiarias, pistaches e amêndoas. Levem também 2 vezes o valor do dinheiro para comprar o cereal, porque deve ter havido um engano quando o dinheiro foi colocado de volta nos sacos de vocês. Levem Benjamim com vocês e partam imediatamente. Quando forem ver o governador, eu oro para que o Deus Todo-Poderoso seja bondoso com vocês e faça com que o governador permita que seu outro irmão e Benjamim voltem para casa com vocês. Se eu tiver de perder meus filhos, então não há o que fazer. Os irmãos pegaram os presentes, o dinheiro em dobro, e Benjamim depois partiram depressa para o Egito. Quando estavam diante de José, ele viu Benjamim e disse ao servo responsável por sua casa: leve esses homens para minha casa, mate um animal e prepare a comida, pois eles vão almoçar comigo ao meio-dia. O servo fez o que lhe foi dito e levou os irmãos para a casa de José. Mas no caminho eles ficaram preocupados e começaram a pensar: estão nos levando para lá por causa do dinheiro que foi colocado de volta nos nossos sacos da outra vez. Ele vai nos prender, tornar-nos seus escravos e tomar nossos jumentos. Quando chegaram à casa de José, disseram ao servo encarregado: Senhor, já estivemos antes no Egito para comprar cereal, mas quando paramos para passar a noite, cada um de nós encontrou no saco exatamente o dinheiro que tinha pago. Trouxemos esse dinheiro de volta junto com o suficiente para comprar mais cereal. Não sabemos quem colocou o dinheiro nos nossos sacos. Está tudo bem, respondeu o servo. Não se preocupem. O Deus que vocês e o pai de vocês adoram deve ter colocado o dinheiro lá, porque eu recebi o pagamento completo. Então ele trouxe Simeão até eles. O servo levou-os para dentro da casa de José e deu água para que lavassem os pés. Também tratou dos jumentos. Os irmãos prepararam os presentes para entregar a José ao meio-dia, porque tinham ouvido o que comeriam ali. Quando José chegou em casa, eles entregaram os presentes que haviam trazido e se curvaram diante dele. Depois de José perguntar como eles estavam, disse: E quanto ao pai idoso de vocês, ele ainda está vivo? Eles responderam: Seu servo, o nosso pai, ainda está vivo
e com boa saúde. E mais uma vez se curvaram diante de José. Quando José olhou ao redor e viu seu irmão Benjamim, disse: Este deve ser o irmão mais novo de vocês, aquele de quem me falaram. Deus o abençoe, meu filho. Imediatamente ele saiu correndo para o seu quarto e chorou por causa do amor que sentia por Benjamim. Depois de lavar o rosto e voltar, conseguiu se controlar e disse: Sirvam a refeição. José foi servido em uma mesa separada e seus irmãos foram servidos em outra. Os egípcios se sentaram em outra mesa, porque os egípcios achavam nojento comer com hebreus. Para a surpresa dos irmãos de José, eles foram colocados diante dele em ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Receberam comida da mesa de José, e Benjamim recebeu 5 vezes mais do que cada um dos outros. Assim, os irmãos de José beberam com ele e se divertiram. Gênesis 44. Mais tarde, José disse ao servo encarregado de sua casa: Encha os sacos de cereal daqueles homens com o máximo que puderem carregar e coloque o dinheiro deles dentro dos sacos. Coloque também a minha taça de prata no saco do irmão mais novo. O servo fez exatamente conforme lhe foi dito. Na manhã seguinte, bem cedo, os homens foram enviados embora com seus jumentos. Mas não tinham ido muito longe da cidade quando José disse ao servo: Vá atrás daqueles homens. Quando os alcançar, diga: Meu senhor tem sido bom para vocês, então por que roubaram a sua taça de prata? Ele não apenas bebe nessa taça, mas também a usa para saber sobre o futuro. Vocês cometeram uma coisa terrível. Quando o servo os alcançou, disse exatamente o que José lhe havia mandado dizer. Eles responderam: Senhor, por que diz essas coisas? Jamais faríamos algo assim. Até devolvemos o dinheiro que encontramos em nossos sacos de cereal quando voltamos para Canaã. Então por que roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se o senhor encontrar a taça com um de nós, então mate esse homem e o restante de nós será seu escravo. Muito bem, respondeu o homem. Farei como vocês disseram. Mas somente aquele que estiver com a taça será meu escravo. Os outros estarão livres. Cada um dos irmãos rapidamente colocou seu saco no chão e o abriu. O servo de José começou a procurar, começando pelo saco do irmão mais velho. Quando chegou ao saco de Benjamim, encontrou a taça. Isso deixou os irmãos tão desesperados que rasgaram suas roupas de tristeza. Depois carregaram seus jumentos novamente e voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram lá, José ainda estava em casa. Então eles se curvaram diante dele. José perguntou: O que foi que vocês fizeram? Não sabiam que eu poderia descobrir? Judá respondeu: O que podemos dizer, Senhor? Como podemos provar nossa inocência? Deus mostrou que somos culpados. Agora todos nós somos seus escravos, especialmente aquele que estava com a taça. José lhes disse: Eu jamais puniria todos vocês. Somente aquele que foi pego com a taça será meu escravo. Os outros podem voltar livres para seu pai. Judá aproximou-se de José e disse: Senhor, você tem tanto poder quanto o próprio rei e eu sou apenas seu escravo. Por favor, não fique zangado se eu falar. O Senhor nos perguntou se nosso pai ainda estava vivo e se tínhamos mais irmãos. Respondemos que nosso pai é um homem muito velho. Na verdade, ele já era idoso quando Benjamim nasceu. O irmão de Benjamim já morreu e agora ele é o único dos 2 irmãos que ainda vive. Nosso pai o ama muito. O Senhor nos ordenou trazer Benjamim aqui para que pudesse vê-lo. Nós dissemos que nosso pai morreria se Benjamim o deixasse, mas o Senhor nos avisou que jamais poderíamos vê-lo novamente, a menos que nosso irmão mais novo estivesse conosco. Então voltamos ao nosso pai e contamos tudo o que o Senhor disse. Mais tarde, nosso pai nos mandou voltar e comprar mais cereal. Mas respondemos: Não podemos voltar ao Egito sem nosso irmão mais novo. Não seremos recebidos pelo governador a menos que ele esteja conosco. Senhor, nosso pai então nos lembrou que sua esposa preferida lhe deu 2 filhos. Um deles desapareceu há muito tempo e nunca mais foi visto. Meu pai pensa que o menino foi despedaçado por algum animal selvagem. Ele disse: Sou um homem velho. Se vocês levarem Benjamim de mim e algo acontecer com ele, morrerei de tristeza. É por isso que Benjamim precisa estar conosco quando eu voltar ao meu pai. Ele o ama tanto que morrerá se Benjamim não voltar comigo. Eu prometi ao meu pai que o traria de volta em segurança. Disse a ele que se não cumprisse minha promessa, ele poderia me culpar pelo resto da minha vida. Senhor, eu sou seu escravo. Por favor, deixe-me ficar aqui no lugar de Benjamim e permita que ele volte para casa com seus irmãos. Como posso encarar meu pai se Benjamim não estiver comigo? Eu não suportaria ver meu pai.
sofrendo tanta dor. Gênesis 45. Como José não conseguiu mais controlar seus sentimentos diante de seus servos, mandou que todos saíssem da sala. Quando ficou sozinho com seus irmãos, ele lhes disse: Eu sou José. Então ele chorou tão alto que os egípcios ouviram e avisaram no palácio do rei. José perguntou aos irmãos se seu pai ainda estava vivo, mas eles estavam tão assustados que não conseguiram responder. José pediu que se aproximassem e quando fizeram isso, ele disse: Sim, eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam para o Egito. Não fiquem preocupados nem se culpem pelo que fizeram. Foi Deus quem me enviou à frente de vocês para salvar vidas. Já houve 2 anos de fome e ainda faltarão 5 anos sem arar a terra ou colher grãos. Mas Deus me enviou antes de vocês para manter suas famílias vivas e salvá-los de uma maneira maravilhosa. Afinal, não foram vocês que realmente me enviaram para cá. Foi Deus. Ele me fez o mais alto oficial na corte do rei e me colocou sobre todo o Egito. Agora voltem depressa e digam ao meu pai que seu filho José diz: Deus me fez governante do Egito. Venha o mais rápido possível. Você viverá perto de mim na região de Gósen, com seus filhos e netos, junto com suas ovelhas, cabras, gado e tudo que possui. Eu cuidarei de vocês durante os próximos 5 anos de fome. Mas se não vierem, vocês, suas famílias e seus animais morrerão de fome. Todos vocês, inclusive meu irmão Benjamim, podem ver que eu realmente sou José. Contem ao meu pai sobre o grande poder que tenho aqui no Egito e sobre tudo que vocês viram. Corram e tragam-no para cá. José e Benjamim se abraçaram e começaram a chorar. José ainda chorava enquanto beijava cada um dos outros irmãos. Depois disso, começaram a conversar com José. Quando a notícia chegou ao palácio de que os irmãos de José tinham vindo, o rei e seus oficiais ficaram felizes. O rei disse a José: Diga a seus irmãos que carreguem seus jumentos e voltem para Canaã. Mande que tragam o pai e as famílias deles para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito, e eles poderão comer e aproveitar tudo que nela cresce. Também diga a seus irmãos que levem algumas carroças do Egito para trazerem suas mulheres e crianças, e certifique-se de que tragam o pai deles. Eles podem deixar para trás seus bens, porque receberão o melhor de tudo no Egito. Os filhos de Jacó concordaram em fazer o que o rei disse. José lhes deu carroças e comida para a viagem, conforme o rei havia ordenado. José deu roupas novas para cada um de seus irmãos, mas para Benjamim ele deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. Para o pai, enviou 10 jumentos carregados com o que havia de melhor no Egito e mais 10 jumentos carregados com trigo, pão e outros alimentos para a viagem de volta. Então José despediu seus irmãos e lhes disse: Não discutam no caminho. Os irmãos de José partiram do Egito e, quando chegaram a Canaã, disseram a seu pai que José ainda estava vivo e que era governante de todo o Egito. Mas Jacó ficou tão surpreso que não conseguia acreditar. Então eles lhe contaram tudo o que José havia dito. Quando Jacó viu as carroças que José tinha enviado, ele se animou e disse: Agora posso acreditar. Meu filho José realmente está vivo e eu o verei antes de morrer. Gênesis 46. Jacó juntou tudo o que possuía e partiu para o Egito. No caminho, ele parou perto da cidade de Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus que seu pai Isaque havia adorado. Naquela noite, Deus lhe falou e disse: Jacó, Jacó. Aqui estou, respondeu Jacó. Deus disse: Eu sou Deus, o mesmo Deus que seu pai adorou. Não tenha medo de ir para o Egito. Eu lhe darei tantos descendentes que um dia eles se tornarão uma nação. Eu irei com você para o Egito e mais tarde trarei seus descendentes de volta para esta terra. Seu filho José estará ao seu lado quando você morrer. Jacó e sua família partiram de Berseba e foram para o Egito. Seus filhos o colocaram na carroça que o rei havia enviado e colocaram seus filhos pequenos e suas esposas nas outras carroças. Toda a família de Jacó foi para o Egito, incluindo seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas. Eles levaram seus animais e tudo o que possuíam. Quando Jacó foi para o Egito, seus filhos que haviam nascido no norte da Síria também foram com suas famílias. Jacó e sua esposa Lia tiveram um total de 33 filhos, netos e bisnetos, mas 2 de seus netos haviam morrido em Canaã. Seu filho mais velho, Ruben, levou seus filhos Enoque, Palu, Hezron e Carmi. Seu filho Simeão levou seus filhos Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zorá e Saul, cuja mãe era cananeia. Seu filho Levi levou seus filhos Gerson, Coate e Merari. Seu filho Judá levou seus filhos Selá e Zerá. Os filhos de Judá, Er e Onã, tinham morrido em Canaã.
O filho de Judá, Pérez, levou seus filhos, Hezron e Ramul. Seu filho Issacar levou seus filhos, Tolá, Puva, Jazube e Sinrom. Seu filho Zebulon levou seus filhos, Sered, Elon e Jaleel. Sua filha Diná também foi. Jacó e Zilpa, a serva que Labão havia dado à sua filha Lia, tiveram um total de 16 filhos, netos e bisnetos. Seu filho Gade levou seus filhos, Zifion, Ag, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Seu filho Aser levou seus filhos, Imna, Isvá, Isvi e Berias, que levou seus filhos, Eber e Malquiel. Sera, filha de Aser, também foi. Jacó e Raquel tiveram 14 filhos e netos. Seu filho José já estava no Egito, onde se casara com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Heliópolis. José e Asenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. O filho de Jacó e Raquel, Benjamim, levou seus filhos, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Rosh, Mupim, Upim e Arde, Jacó e Bila. A serva que Labão havia dado à sua filha Raquel tiveram 7 filhos e netos. Seu filho Dan levou seu filho Russim. Seu filho Naftali levou seus filhos, Jazeel, Guni, Gezer e Salum. 66 membros da família de Jacó foram ao Egito com ele, sem contar as noras. Os 2 netos que lhe nasceram no Egito completaram um total de 70 membros da família de Jacó no Egito. Jacó enviou seu filho Judá adiante para pedir que José os encontrasse em Gósen. Então José subiu em sua carruagem e foi ao encontro de seu pai. Quando se encontraram, José abraçou seu pai pelo pescoço e chorou por muito tempo. Jacó disse a José: agora que vi você e sei que está vivo, estou pronto para morrer. Depois José disse a seus irmãos e a todos que estavam com eles: preciso ir e contar ao rei que vocês chegaram de Canaã. Direi que vocês são pastores e trouxeram suas ovelhas, cabras, gado e tudo o que possuem. O rei os chamará e perguntará o que fazem para viver. Quando isso acontecer, digam: somos pastores. Nossas famílias sempre criaram ovelhas. Se fizerem isso, o rei permitirá que vocês morem na região de Gósen. José queria que eles dissessem isso ao rei porque os egípcios não gostavam de ficar perto de quem criava ovelhas. Gênesis 47. José levou 5 de seus irmãos ao rei e lhe disse: meu pai e meus irmãos vieram de Canaã. Eles trouxeram suas ovelhas, cabras, gado e tudo que possuíam para a região de Gósen. Então José apresentou seus irmãos ao rei, que perguntou: o que vocês fazem para viver? Senhor, somos pastores, responderam. As nossas famílias sempre criaram ovelhas, mas em nossa terra todas as pastagens secaram e as nossas ovelhas não têm capim para comer. Por isso nós, seus servos, viemos para cá. Por favor, deixe-nos morar na região de Gósen. O rei disse a José: é bom que seu pai e seus irmãos tenham chegado. Eu permitirei que eles morem em qualquer lugar que escolherem na terra do Egito, mas sugiro que se estabeleçam em Gósen, a melhor parte da nossa terra. Eu também gostaria que os seus melhores pastores cuidassem das minhas próprias ovelhas e cabras. Depois José levou seu pai Jacó e o apresentou ao rei. Jacó abençoou o rei e o rei lhe perguntou: quantos anos você tem? Jacó respondeu: eu vivi apenas 130 anos e tive de me mudar de lugar muitas vezes. Meus pais e meus avós também tiveram de se mudar de lugar, mas eles viveram muito mais tempo e a vida deles não foi tão difícil quanto a minha. Então Jacó abençoou novamente o rei e saiu. José obedeceu às ordens do rei e deu ao seu pai e aos seus irmãos algumas das melhores terras do Egito, perto da cidade de Ramessés. José também proporcionou alimento para as famílias deles. A fome era terrível em todo o Egito e Canaã, e o povo estava sofrendo muito. Então José vendeu para eles o cereal que havia sido armazenado e colocou o dinheiro no tesouro do rei. Mas, quando todo o dinheiro acabou, os egípcios vieram a José e exigiram: dê-nos mais cereal. Se você não nos der, morreremos, pois o nosso dinheiro acabou. Se vocês não têm dinheiro, respondeu José, deem-me seus animais e eu lhes darei cereal. A partir daquele momento, eles lhe trouxeram seus cavalos, jumentos, ovelhas e cabras em troca de cereal. Dentro de 1 ano, José tinha recebido todos os animais do Egito. Depois o povo lhe disse: Senhor, não temos como esconder a verdade de você. Estamos sem dinheiro e já não temos mais animais.
Não nos resta nada a não ser nós mesmos e a nossa terra. Não permita que morramos de fome e que a nossa terra seja destruída. Se você nos der cereal para comer e sementes para plantar, venderemos a nós mesmos e a nossa terra ao rei. Nós nos tornaremos seus escravos. A fome se tornou tão severa que José finalmente comprou todas as terras do Egito para o rei e fez com que todos se tornassem escravos do rei, exceto os sacerdotes. O rei dava aos sacerdotes uma provisão regular de alimento, por isso eles não precisavam vender suas terras. Então José disse ao povo: vocês e sua terra agora pertencem ao rei. Eu estou lhes dando sementes para plantar, mas 1/5 de suas colheitas deverá ir para o rei. Vocês podem ficar com o restante para usar como semente ou como alimento para suas famílias. Senhor, você salvou as nossas vidas. Responderam: estamos contentes em ser escravos do rei. Então José estabeleceu uma lei de que 1/5 da colheita sempre pertenceria ao rei. Somente os sacerdotes não perderam suas terras. O povo de Israel se estabeleceu na terra de Gósen, onde se tornaram prósperos e tiveram famílias numerosas. O próprio Jacó viveu ali por 17 anos, antes de morrer aos 147 anos. Quando Jacó soube que não viveria muito tempo, chamou José e disse: se você realmente me ama, deve me fazer uma promessa solene de não me enterrar no Egito. Em vez disso, enterre-me no lugar onde meus antepassados estão enterrados. Eu farei o que o Senhor pediu, respondeu José. Você me dá a sua palavra? Perguntou Jacó. Sim, eu dou, prometeu José. Depois disso, Jacó se curvou e orou na cabeceira da cama. Gênesis 48. José foi avisado de que seu pai Jacó estava muito doente. Então José foi vê-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, alguém disse a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Jacó sentou-se na cama, mas isso exigiu quase toda a sua força. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu para mim em luz, na terra de Canaã, onde ele me deu sua bênção e prometeu: eu lhe darei uma grande família, com muitos descendentes que se tornarão uma nação, e estou dando a você esta terra, que pertencerá a você e a sua família para sempre. Então Jacó continuou: José, seus 2 filhos, Efraim e Manassés, nasceram no Egito, mas eu os aceito como meus próprios filhos, assim como Rúben e Simeão são meus. Qualquer filho que você tiver depois será considerado seu, mas a herança deles virá por meio de Efraim e Manassés. Infelizmente, sua mãe Raquel morreu em Canaã, depois que deixamos o norte da Síria e antes de chegarmos a Belém. Eu tive de sepultá-la no caminho. Jacó era muito velho e quase cego. Ele não reconheceu os 2 meninos e perguntou a José: quem são esses meninos? José respondeu: são meus filhos. Deus os deu para mim aqui no Egito. Traga-os para mim, disse Jacó. Quero dar-lhes minha bênção. José levou os meninos até ele e Jacó os abraçou e os beijou. Jacó disse a José: por muitos anos eu pensei que você estava morto e que nunca mais o veria, mas agora Deus até me permitiu viver para ver seus filhos. Então José fez seus filhos se afastarem dos joelhos de Jacó e se curvou diante dele com o rosto no chão. Depois que José se levantou, levou seus 2 filhos de volta a Jacó. Ele colocou seu filho mais novo, Efraim, ao lado esquerdo de Jacó e o mais velho, Manassés, ao lado direito. Mas antes de dar a bênção, Jacó cruzou os braços, colocando sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Então ele deu sua bênção a José e disse: meu avô Abraão e meu pai Isaque adoraram o Senhor Deus. Ele tem estado comigo por toda a minha vida e seu anjo tem me protegido. Agora eu peço que ele abençoe estes meninos e que o meu nome e os nomes de Abraão e Isaque continuem por meio deles. Peço a Deus que lhes dê muitos filhos e muitos descendentes. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita na cabeça do filho mais novo. Então tentou mover a mão direita de seu pai da cabeça de Efraim para a de Manassés. José disse: pai, o Senhor cometeu um engano. Este é o mais velho. Coloque sua mão direita sobre ele. Mas seu pai respondeu: filho, eu sei o que estou fazendo. É verdade que a família de Manassés se tornará uma grande nação, mas Efraim será ainda maior do que Manassés, porque seus descendentes se tornarão muitas grandes nações. Jacó disse que
No futuro, o povo de Israel pediria as bênçãos de Deus uns aos outros, dizendo: peço que Deus o abençoe tanto quanto abençoou Efraim e Manassés. Jacó colocou o nome de Efraim primeiro para mostrar que ele seria maior do que Manassés. Depois disso, Jacó disse: José, você pode ver que não viverei por muito mais tempo, mas Deus estará com você e o conduzirá de volta à terra que prometeu à nossa família há muito tempo. Enquanto isso, estou dando a você a colina que tomei dos amorreus. Gênesis 49. Jacó chamou seus filhos e disse: meus filhos, eu sou Jacó, seu pai Israel. Venham e se reúnam enquanto eu digo o futuro de cada um de vocês. Rúben, você é o meu filho mais velho, nascido no auge da minha força. Você era um líder honrado, mas é incontrolável como uma enchente. Você deitou com a minha esposa e desonrou minha cama. Por isso, você não merece mais o lugar de honra. Simeão e Levi, vocês são irmãos, cada um com uma espada cruel. Eu não quero participar de seus planos nem dos seus feitos. Vocês mataram pessoas com raiva e aleijaram gado sem motivo. Não, eu coloco uma maldição sobre vocês por causa da sua ira feroz. Os seus descendentes serão espalhados entre as tribos de Israel. Judá, seus irmãos o elogiarão, eles se curvarão diante de você, enquanto você derrota seus inimigos. Meu filho, você é um leão pronto para devorar a presa. Você é terrivelmente feroz. Ninguém vai incomodá-lo. Você terá poder e governará até que as nações obedeçam a você e venham trazendo presentes. Você amarrará o seu jumento a uma videira escolhida e lavará suas roupas no vinho dessas uvas. Os seus olhos são mais escuros do que o vinho, e seus dentes mais brancos do que o leite. Zebulon, você se estabelecerá ao longo da praia do mar e fornecerá portos seguros até o norte, em Sidom. Issacar, você é um jumento forte descansando nos campos. Você achou o lugar tão agradável que trabalhou demais e acabou virando escravo. Dan, você é a tribo que trará justiça a Israel. Você é uma serpente que morde o calcanhar de um cavalo, fazendo o cavaleiro cair. Ó Senhor, estou esperando que venhas nos salvar. Gade, você será atacado, mas atacará de volta os seus agressores. Aser, você comerá comidas finas, dignas de um rei. Naftali, você é um veado selvagem, com ramos graciosos. José, você é uma videira frutífera, crescendo perto de um riacho e subindo por um muro. Seus inimigos o atacaram com flechas, sem mostrar misericórdia, mas você permaneceu firme, atirando de volta rapidamente, com a ajuda do Deus de Jacó, o Todo-Poderoso. O nome dele é o Pastor, a rocha poderosa de Israel. Sua ajuda veio do Deus que seu pai adorou, do Deus Todo-Poderoso. Ele o abençoará com chuvas e com fontes que brotam da terra. Ele o abençoará com muitos descendentes. Meu filho, as bênçãos que eu lhe dou são melhores que as promessas das montanhas antigas ou das colinas eternas. José, eu oro para que essas bênçãos venham sobre você, porque você é o líder de seus irmãos. Benjamim, você é um lobo feroz, destruindo seus inimigos de manhã e à noite. Essas são as 12 tribos de Israel, e assim Jacó deu a cada uma a sua bênção apropriada. Jacó disse a seus filhos: logo morrerei. Quero que me enterrem na caverna de Macpela. Abraão comprou essa caverna como local de sepultamento de From, o Hitita. Ela fica perto da cidade de Manre, em Canaã. Abraão e Sara estão enterrados lá, e também Isaac e Rebeca. Eu enterrei Lia lá também. Tanto a caverna quanto o campo ao lado foram comprados dos hititas. Quando Jacó terminou de dar essas instruções a seus filhos, deitou-se na cama e morreu. Gênesis 50. José começou a chorar, depois se inclinou para abraçar e beijar seu pai. José deu ordens para que o corpo de Jacó fosse embalsamado, e isso levou os 40 dias habituais. Os egípcios choraram por Jacó durante 70 dias. Quando o tempo de luto terminou, José disse aos líderes egípcios: se vocês me consideram amigo, por favor, falem com o rei por mim. Pouco antes de meu pai morrer, ele me fez prometer que o enterraria na caverna onde deveria ser sepultado, em Canaã. Se o rei me der permissão para ir, eu voltarei para cá. O rei respondeu: vá para Canaã e cumpra a promessa feita a seu pai. Quando José saiu de Gósen com seus irmãos, seus parentes e os parentes de seu pai para enterrar Jacó,
Muitos dos mais altos oficiais do rei e até seus carros de guerra e cavaleiros foram junto. Os israelitas deixaram para trás apenas seus filhos, seus bois, suas ovelhas e cabras. Depois de atravessarem o rio Jordão e chegarem ao campo de debulha de Atade, José fez com que todos lamentassem e chorassem por 7 dias por seu pai. Os cananeus viram isso e disseram: os egípcios estão em grande tristeza. Por isso deram ao lugar o nome de Egito do luto. Os filhos de Jacó fizeram exatamente como seu pai havia instruído. Levaram-no para Canaã e o enterraram na caverna de Macpela, o lugar de sepultamento que Abraão havia comprado de Efrom, o Hitita. Depois do funeral, José, seus irmãos e todos os outros voltaram para o Egito. Após a morte de Jacó, os irmãos de José disseram uns aos outros: e se José ainda nos odeia e quiser se vingar de todas as coisas cruéis que fizemos contra ele? Então enviaram esta mensagem a José: antes de nosso pai morrer, ele nos disse que você deve perdoar as coisas cruéis e terríveis que fizemos a você. Agora pedimos que, por favor, perdoe as coisas terríveis que fizemos. Afinal, servimos ao mesmo Deus que seu pai adorou. Quando José ouviu isso, começou a chorar. Naquele momento, os irmãos de José vieram, curvaram-se diante dele e disseram: somos seus escravos. Mas José lhes disse: não tenham medo. Eu não tenho direito de mudar o que Deus decidiu. Vocês tentaram me fazer mal, mas Deus transformou isso para o bem, para salvar todas estas pessoas, como está fazendo agora. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e de seus filhos. Depois que José disse isso, seus irmãos se sentiram muito melhor. José viveu no Egito com seus irmãos até morrer, com a idade de 110 anos. José viveu o suficiente para ver os filhos e netos de Efraim. Também viveu para ver os filhos de Maquir, filho de Manassés, e os acolheu como parte de sua própria família. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: não viverei por muito mais tempo, mas Deus cuidará de vocês e os tirará do Egito, levando-os para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Agora me prometam que levarão meu corpo com vocês, quando Deus os conduzir para aquela terra. Assim José morreu no Egito, com a idade de 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão.